Nesta semana celebramos Yom HaAtzmaut, o aniversário de 74 anos da independência de Israel. Um dia antes deste dia tão festivo, foi instituído no calendário judaico Yom HaZikaron, um dia de memória para os homens e mulheres que deram suas vidas para que Israel possa existir e ser um país independente. Ao anoitecer do dia de Yom HaZikaron, imediatamente começam as celebrações da independência. Te contei no vídeo 119 sobre a cerimônia especial de acendimentos de tochas que inicia as comemorações do dia e sobre os costumes em Israel de como se celebra esse dia. Poderíamos pensar que, como Israel é um país judaico, seria um país homogêneo, mas é ao contrário, é um país com uma sociedade formada por uma riquíssima diversidade étnica. É um mix vibrante de diversidade em costumes, rituais, comidas e referências, já que, por um lado, temos os judeus que viviam em Israel antes da independência do Estado, e, por outro lado, temos um grupo de refugiados que fugiram para o Estado judeu para escapar da perseguição, trazendo com eles para o Estado judeu uma ampla gama de costumes e línguas. Também temos outro grupo da população, que são os que fizeram aliá. Fazer aliá significa ir morar em Israel. Hoje em dia, podemos dizer que os judeus que moram em Israel são descendentes de imigrantes de quase todos os países do mundo. Na sociedade judaica israelense de hoje, podemos visualizar 4 grandes grupos que têm como base a sua origem geográfica, seus costumes e rituais. Judeus Ashkenazim, os judeus da Europa, judeus Sefaradim, os judeus da Península Ibérica, que se mudaram para alguns países da Europa, norte da África e Turquia após a Inquisição Espanhola. Judeus Mizrahim, judeus do Iraque, Irã, Iêmen, norte da África e outras comunidades judaicas do Oriente Médio. Judeus etíopes, judeus da comunidade Beta Israel. Na fase inicial do Estado, os judeus Ashkenazim tiveram a sua marca predominante e estabeleceram as universidades, o governo e o sistema legal no modelo europeu. Judeus da Europa Central e Oriental, envolvidos em movimentos trabalhistas judeus em seus países de origem, estabeleceram as famosas comunidades de kibbutz e de moshav de Israel, fazendas agrícolas comunitárias. Na década de 50, logo após a criação do Estado de Israel em 1948, com a expulsão de 700.000 judeus de vários estados árabes, levaram ao maior fluxo de imigrantes na história de Israel. Operações especiais do Exército de Israel trouxeram entre 1949 e 1951 judeus em perigo. A Operação Asas das Águias transportou por via aérea cerca de 49.000 judeus do Iêmen para Israel entre 1949 e 1950. Enquanto cerca de 125.000 judeus iraquianos foram trazidos para Israel através da Operação Ezra e Nehemia entre 1950 e 1951. Quase 90.000 judeus do Marrocos, Líbia, Tunísia, Argélia e Egito também imigraram nos primeiros anos do Estado. No final de 1951, os judeus Mizrahim representavam 56% de todos os imigrantes judeus em Israel. A partir da década de 1980, Israel também viu mais 2 grandes ondas de imigração. Judeus de língua russa da antiga União Soviética
e judeus etíopes. A aliada Rússia, ex-União Soviética, teve um enorme impacto em Israel em termos de demografia e cultura. A partir de 2020, quase 1 em cada 5 israelenses judeus eram de origem russa. Os serviços estatais são frequentemente oferecidos em russo, além de hebraico e árabe, para acomodar os mais de 1,5 milhão de israelenses que falam o idioma. Alguns judeus etíopes se mudaram para Israel em pequeno número durante a década de 1970, mas em meados da década de 80, o antissemitismo e a agitação política levaram o exército israelense a realizar 3 grandes campanhas de resgate. Operação Moisés, em 1984 e 85, Operação Josué, em 1985, e Operação Salomão, em maio de 1991. Estima-se que 22.000 judeus etíopes foram levados de avião para Israel através dessas operações secretas. Também encontramos os americanos, os sul-americanos, australianos e sul-africanos, franceses que fizeram aliá, cada um trazendo seus costumes, sotaques e cultura. Hoje em dia, os israelenses não definem sua identidade pelo lugar de onde seus pais ou avós imigraram, e sim por serem israelenses. Se você hoje vai no mercado como Mahané Yehuda em Jerusalém, vai poder enxergar toda essa multiculturalidade. Um bagel e um rugalach vão estar ao lado de um knafe, de uma halvá, e de uma baklava e de um shawarma, ou de um falafel e do hummus, e ao lado de monte de especiarias do Iêmen e do Iraque, ou de um fish and chips ou um brigadeiro. A multiculturalidade hoje se vê também nas artes, na academia, na política e na cultura. E a diversidade étnica cada vez é mais celebrada e valorizada. Sem dúvida, organizar uma sociedade com tanta diversidade não foi nem é uma tarefa simples. Esse é o grande desafio deste jovem país de 74 anos. Todas as terças-feiras, ao meio-dia, compartilhamos novos vídeos. Aproveite para assistir nossos vídeos anteriores e convidar seus amigos e familiares para seguir nosso canal. Tchau, Leitraot!